curtição, o importante é a curtição. Olha aqui, o Cruzeiro no domingo pode deixar a zona de rebaixamento, mas para isso precisa vencer o Coritiba. Eu já vou aqui, a gente já vai comentar aqui o resultado de Cruzeiro 3, Coritiba 0. Já prepara, a gente vai falar de Cruzeiro 3, Coritiba 0 daqui a pouco aqui. O Boy Magia na tela da Band, roda aí. Nada como bons resultados para melhorar o ambiente. Até o segurança aí que você passa aí, você já vê o sorrisão dele já no rosto, né? É importante você ver isso aí, você chega em casa, tá todo mundo feliz. A vitória sobre o Internacional e o empate com o Corinthians aumentaram a confiança na Toca da Raposa 2. Agora a gente espera que as vitórias possam vir também pra gente dar sequência aí. A gente fez, eu acho que 3 bons jogos aí. Esperamos dar continuidade. Para manter este bom momento, vencer o Coritiba no domingo é fundamental. As duas equipes estão próximas na tabela e uma vitória pode tirar o Cruzeiro da incômoda zona de rebaixamento. Joguei 2 anos lá no Coritiba, eu sei a dificuldade que é quando o Coritiba joga fora de casa, que é um time que vem um pouco mais para defender e sair no contra-ataque. Os 2 anos que eu joguei lá foi assim e eles montam um esquema muito certo já para jogar fora de casa. Eu sei da dificuldade que vai ser esse jogo aí. Tem muito respeito, mas agora, defendendo as cores do Cruzeiro, a gente precisa vencer e vencendo a gente também chega mais próximo deles aí. O lateral direito Lucas está suspenso e não pode jogar. Em compensação, o goleiro Fábio está de volta, assim como o volante Lucas Romero, eliminado precocemente das Olimpíadas com a seleção argentina. O também volante Ariel Cabral e o armador Arrascaeta saíram lesionados do Pacaembu e são dúvidas para a partida. A volta do Lucas Romero, poxa, tendo perdido o Cabral, aí o Mano pira. Então, Eduardo Panzi, fale-nos de Cruzeiro 3, Coritiba 0. Boa tarde. Boa tarde, hoje é tarde, né? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, a gente confunde. Boa tarde ao telespectador. Bom, eu imagino que o Cruzeiro vença o jogo também. O 3-0 não é nenhum exagero, não, até porque o Cruzeiro melhorou muito, o Curitiba vem muito solcado, é um confronto direto nesse momento no posicionamento de tabela e o Cruzeiro tem que vencer o Curitiba. A chegada do Romero realmente foi uma mão na roda para o Mano Menezes. Nossa! Né? Porque ele perde o Cabral, que vinha bem, fazendo uma função diferente ali de primeiro volante. Já tinha recuperado o Henrique, é verdade, mesmo sendo poupado, ele vai para o jogo no final de semana, mas é bom você ter um jogador do mesmo nível técnico, da mesma força de marcação à disposição para escalar. Porque o próprio torcedor do Cruzeiro também já não suporta mais ouvir falar em Bruno Ramires, né? Para ser titular do time, talvez como opção de banco, ok, mas para começar jogando, a pior... Mas agora com o time certinho, você não acha que o futebol dele possa aparecer um pouco melhor ou mais do que anteriormente? Eu acho que é cedo para as duas coisas. O time melhorou, não dá para falar ainda que está certinho, não. Vamos deixar uma sequência melhor do Cruzeiro, mais vitórias, porque são 3 jogos com o Mano Menezes, uma derrota, um empate, uma vitória. O Cruzeiro foi bem nesses 3 jogos, mas eu prefiro esperar uma sequência o Cruzeiro bem tecnicamente, bem coletivamente e vencendo. E esses 4 jogos em Belo Horizonte são fundamentais para que isso aconteça. Ontem eu dei o exemplo aqui da oportunidade que o Atlético teve de emendar 4 vitórias jogando em Belo Horizonte. O Cruzeiro tem que fazer a mesma coisa. E o diferencial daquela oportunidade do Atlético para essa é que são adversários diretos do Cruzeiro na tabela. Ele pega esses times aqui em Belo Horizonte, precisa vencer e não é um desfalque como o Ariel Cabral que vai fazer com que o Mano perca a cabeça para vencer um Coritiba muito desfalcado aqui em Belo Horizonte. Não vai ter mistério, Everton. Se o Romero estiver ok, estiver bem fisicamente, eu acredito que esteja, porque estava trabalhando na seleção argentina, vai com Henrique e Romero ali de volantes, o Robinho um pouco mais à frente, jogando ao lado ele pode escalar o Rafinha, pode escalar o William no lugar do Arrascaeta, com o Ábila lá na frente e o Sobis um pouquinho mais recuado, caso entre o William e ele fica na frente com o Ábila. O Robinho faz um papel de um terceiro volante. Lateral? O que você acha? Eu acho que vai o Ezequiel. Acho que vai o Ezequiel, porque o Mike não está 100%. O Mano confirmou hoje que o Mike não joga. O Mike não joga, então tem que ser o Ezequiel. Vai ser. Seria a única mudança. Nem ele, nem não precisa, o Denilson. Estou fazendo um periscope, tá, de vocês. Ok, não precisa improvisar
sendo que tem o Ezequiel chegou, já tem 20, 30 dias, já está treinando, já conhece o grupo, sem mistério. O Robinho faz aquele papel de terceiro volante, mas o Cruzeiro vai naquele 4-4-2, vamos chamar assim, que ele tem jogado. Rafinha, você não acha, não? Pelo estilo de jogo. Eu iria de William. Eu iria de William. Eu iria de Robinho e William com Robinho e Sobis um pouco à frente dos dois volantes, com o Ábila e o William se movimentando lá na frente. Léo Gomide, o povo quer ver na TV e no Periscope. Boa tarde. Fale-nos de Cruzeiro 3, Coritiba 0. Tá animado hoje, hein, Gomide? Bom, Everton, o que mais me impressionou nesse jogo foram as jogadas pelas laterais, né? O Ábila chegando bem no ataque, né? O Sobis municiou muito bem o Ábila. Brincadeira. Mas, Everton, eu acho que se repetir as atuações que já teve com o Mano, principalmente nos 2 últimos jogos, apesar da estreia ter sido com uma derrota, mas a atuação contra Inter e principalmente contra o Corinthians deu mostras de que jogando agora em Belo Horizonte a situação pode ser muito diferente do que foi no primeiro turno, quando o Cruzeiro terminou como o pior mandante do Campeonato Brasileiro. Eu acho que para um jogo contra o Coritiba, essas ausências aí não vão fazer tanta falta assim como se fosse um jogo um pouco mais parelho, com um time que briga lá em cima na tabela, enfim. Um outro detalhe que eu acho importante. Pela situação do Coritiba, o Coritiba não pode vir para cá e ficar só retraído esperando. Mas se sai, desfalcado. Mas vai precisar sair, sabe por quê, Everton? Porque hoje, na realidade que os dois times vivem no Campeonato Brasileiro, o Coritiba, se consegue um resultado positivo, vai tirar ponto de um concorrente hoje direto dele no objetivo que ele tem no Campeonato Brasileiro. E a gente pode também tomar como parâmetro, Everton, o bom jogo que o Coritiba fez contra o Atlético aqui no Independência. Curitiba fez um bom jogo contra o Atlético. Lógico que agora é técnico diferente. Será que ele já entendeu o processo? Mas é o segundo jogo. E os desfalques? Os melhores jogadores do Curitiba naquele jogo contra o Atlético. Mas aí vai entrar aquele que você falou que deveria estar no Atlético hoje ainda. Quem? Neto Berola. Jesus. O Neto Berola, de Mara sempre elogiou. Aliás, o que tem de viúva do Berola, hein? Nem eu não. Não, sim. O Neto Berola deve entrar na vaga do Kleber, que está suspenso pelo terceiro amarelo. O João Paulo, que é o volante, também não joga. Deve jogar o Juan um pouco mais recuado para fazer a dupla com o Alan Santos. Aí joga o Casinho e o Berola na frente. O Carlinhos não joga. O melhor lateral do mais ofensivo. Vai jogar o Nery Barreiro, que é um zagueiro trabalhando pelo lado esquerdo ali. Ou pode colocar um zagueiro e colocar o Juninho, que já fez uma função de lateral esquerdo também. É uma das opções do Carpegiani, que hoje fechou. Vai falando aí que eu vou botar esse negócio para filmar. Léo, eu acho que vem fechadaço. Eu também acho. Vem fechadaço para não perder, só com o Berola lá na frente para aprontar, para tentar um contra-ataque. Mas não veio fechadaço contra o Atlético. Mas é diferente. O time titular. Pelos desfalques e pelo Cruzeiro ser um adversário direto. Ele não, o Coritiba não pode. Arriscou tudo contra o Atlético. Se perder para o Atlético. Sensível para o Coritiba é o Kleber. Sabe qual que é o pensamento? Que pode ser, eu entendi o que você falou, mas o pensamento pode ser esse também, vamos para cima do Atlético, porque se o Atlético ganhar da gente, a gente não está brigando com o Atlético, a gente ganhar, está no lucro. Se vai para cima do Cruzeiro, o Cruzeiro ganha da gente, passa. Então vamos segurar, vamos tirar 2 pontos do Cruzeiro lá, para depois ir lá para casa com outro time e vencer. Eu acho que vai ficar fechadinho. Eu acho que tem outro detalhe importante também. O Coritiba fez um bom jogo contra o Atlético, mas naquela partida, pelo menos na minha visão, o Atlético deu muito espaço para o Coritiba, em vez de sufocar o Coritiba, no segundo tempo acabou dando muito mais, ficou muito mais retraído, em vez de fazer o Coritiba se retrair no campo de defesa. Pode ser que não aconteça, mas eu acredito que não vai ser aquela retranca de um 0-0, Eu não acredito. Mas olha só, quando você pega a tabela, a gente sabe o Lanterna é o América, tentando uma recuperação. Mas, gente, esse time do Coritiba é muito ruim. O time titular não é... Você tem um ou outro jogador mas com esse que vem contra o Cruzeiro aqui desfalcado... É muito ruim. Se o time ainda, com uma qualificação, ainda está dando trabalho, sofrendo a pressão que está sofrendo, você imagina esse time que vem aqui, é muito ruim. E outra coisa, essa é a chance do Cruzeiro. O Cruzeiro, para mostrar a regularidade, para poder mostrar para todo mundo que ele realmente está nessa recuperação, não tem um adversário melhor que esse.
dentro de casa, sabe? No histórico dele, mesmo que ele tenha que fazer uma ou outra alteração em termos de meio, a questão da lateral, mas é manter um acerto e mostrar que voltou a ter equilíbrio. Esse equilíbrio, tanto técnico, tático, quanto emocional. É este o momento do Cruzeiro. E é esse o adversário ideal para isso. Então o Cruzeiro não tem alternativa. Na verdade, você pegar o momento que Cruzeiro e Atlético atravessam nessa rodada, convenhamos. Vale não estou dizendo, eu estou brincando coisa. aqui, de 3-0 e tal, mas as chances do Cruzeiro são enormes. Exatamente. Pelo momento, porque vem, o time melhora mesmo, né? Os jogadores falando de um clima muito melhor, isso tem influência, joga em casa, o Coritiba desfalcado, tá? Ponto. Daqui a pouco vamos falar do Atlético, mas o Atlético também contra o Santos tem 5 titulares absolutos também. Então, melhor que enfrentar, precisando de uma sequência de vitórias, melhor que enfrentar o Coritiba desfalcado em casa, convenhamos, né? Tá ótimo, né? Aquele jogo no linguajar do futebol é obrigação vencer. Sim. Não dá para pensar, imaginar o Cruzeiro perder ponto pro Coritiba aqui em Belo Horizonte. Agora, eu também acho que por causa dos desfalques, fechadaço. Eu acho que pelo Carpegiani, fechadaço. Tenho minhas dúvidas, sinceramente. Eu acho que ele ainda vai tentar entender Mas você tem dúvida por causa do sei lá, do estilo do Carpegiani? Por causa do jeito de jogar do time? Ou porque realmente ele não pode ficar lá atrás? Também pelo jeito de jogar do time. O Coritiba, como eu falei... Se sair para cima do Cruzeiro aqui, eu aumento o meu placar, e vai para 4. O Coritiba perdeu, mas fez um bom jogo contra o Atlético. Coritiba empilhou chance para vencer o Vitória fora de casa e acabou perdendo de 2-1, saindo na frente. Bateu a Ponte Preta de virada no último final de semana, que jogou pior do que tinha jogado contra a Vitória e que tinha jogado contra o Atlético. Não estou falando que o Coritiba vai pressionar a saída de bola do Cruzeiro. Não acredito que isso aconteça, mas não acredito que vai ser naquele joguinho por uma bola. Eu acho que vai ser joguinho chato. Eu acho que se viesse completo, com os jogadores que fazem a diferença lá... Outro detalhe, isso não quer dizer que eu estou falando que o Cruzeiro não é amplamente favorito e que vai encontrar uma enorme dificuldade contra o Coritiba. Não é isso. O Coritiba, se jogar na forma que eu estou acreditando que jogue, não ficando tanto atrás e até partindo um pouco para cima, vai até facilitar. Porque eu concordo com vocês, o time não é nada assim. Tanto que a classificação dele comprova pelo que ele está brigando no campeonato. Não é nenhuma sumidade do time. Vai até facilitar a vida do Cruzeiro se tiver essa postura que eu estou pensando que eles têm. Eu vou tentar um contato com o Bruno Abdala, que é um colega nosso de imprensa lá de Curitiba, para ele dar uma passada na volta. Não, ele cresceu bem. Na volta, para ele passar um panorama desse Curitiba aí para o próximo bloco. Daqui a pouco a gente vai tentar um contato com ele. Tem tweet aí, ô Cramunhão? Então vamos lá, vamos para o Twitter, então, @osdonosdabola_mg, você participa. Daqui a pouco vou informar para você o horário do programa na segunda-feira, hein? O Marcos está dizendo aqui, pare de mimimi, Cruzeiro não perde esse jogo, nem comece jogando. Calma. Mas o que a gente falou? A mentalidade do time é outra. O que significa TSC? É aquele... Pô, quem que tá de mimimi aqui, companheiro? De bateria. Pelo contrário, eu já estou aqui falando, comentando o jogo de Cruzeiro 3, Coritiba 0. Eu também acho que não perde. E se perder, a surra de gato morto, irmão. Se perder, não tem como. Aqui no Eduardo falou ali, ó. Não tem como. Pelo que o Cruzeiro precisa, porque quando o Léo... Não, mas não é só isso. Até pelo time por time. Nossa. Não, time por time, pelo que ele precisa, pelo que o Léo falou assim, o Coritiba precisa, mas o Cruzeiro também é uma zona de rebaixamento, não é brincadeira, é o momento, não tem como. E quando você tem um adversário como esse, aí tem um retrospecto aí, o Genta vai lembrar, acho que são 12 anos, né, que não tem essa derrota do Cruzeiro. 2004, pelo amor de Deus. A última. Ué. Aí você vai trazer esse jogo para o Independência, com a sua torcida, com a pressão em cima do Coritiba, e vai perder um jogo desse, mas nunca. E outra coisa, Everton, a gente tem o maior respeito pelo trabalho do Carpegiani, tem o maior respeito pelo trabalho do Coritiba e tal, mas aqui, nem taticamente hoje, a gente pode dizer que é uma situação de modernidade, ou de que invenção. De Quer dizer que você está criticando o Carpegiani, chamando ele de ultrapassado. Eu tô péssimo. Aqui não é contratação isso, péssima do Curitiba. O Curitiba é ruim e o Carpegiani pior ainda. A gente não imagina uma inovação no time, o cara que vai mudar o histórico. Nossa, Dimar, sabe o que eu costumo fazer?
Imagina Atlético. Qual seria um nome bom pro Curitiba, Imagina Edu? Atlético e Cruzeiro perdendo os treinadores hoje, falando em Carpe Diem para assumir. A gente sentava Que desastre ali, ó, que ia ser aqui. degrauzinho. Gente, Carpe Diem. Você tá colocando o Curitiba do tamanho de Atlético Cruzeiro, é isso? Vou te contar uma história, viu? Imagina Atlético Cruzeiro falando em Carpe Diem. Não, mas a realidade é o outra, Curitiba Edu. contratou Carpe... Não, tinha outra, um Edu. companheiro nosso de imprensa ontem falando em Gilson Kleina no Cruzeiro. Você sabe que você ouviu a hora que ele falou isso. Que isso? Foi aqui nos Donos da Bola, chama Everton Guimarães. Foi. Falou em Gilson Kleina. Então, Verdade. não é nenhuma loucura falar Que de esse realidade. ano foi demitido do Curitiba. Então, gente, Carpe Diem, com todo respeito ao passado do Carpe Diem, mas não dá. Não dá mais para Carpe Diem. Quem seria um bom técnico Peraí, pro Curitiba? deixa eu só pegar um detalhe. Você sabe por que... É a visão que eu tenho. Você sabe por que o Carpegiani foi contratado? Por quê? Justamente pelo motivo que a gente estava falando aqui do Micali e do Tite na seleção. Porque o Pachequinho não... Assim, a situação do Curitiba na tabela é ruim, mas o time não era desorganizado, jogava no limite. Mas o limite do Curitiba é esse. Não dá para exigir mais do Curitiba no Campeonato Brasileiro, além do que está fazendo. Mas não era um time organizado, fazia alguns bons jogos, e os jogos em casa, que vai ser o diferencial para o Curitiba, porque fora ele vai pontuar pouco. Só que aí, dentro do vestiário, não deve ter a mesma moral que um Carpegiani, já foi campeão do mundo, já dirigiu São Paulo, já passou pelo o conceito está mudando, né? Então o conceito está mudando. Ele tem mais história na Porque a Dimara está querendo modernidade. Modernidade, então você tem Qual que foi o último trabalho do Carpe Diem? O Atlético Nossa, Paranaense. Atlético Paranaense. Mas nem foi muito Atlético bem. Paranaense. Ele ficou lá. Não Quando foi bem, não. ele saiu fazendo uma boa campanha. Ele não estava mal quando ele saiu do Qual foi a Atlético última vez Paranaense. que o Carpe Diem ganhou algum título como treinador? Eu não me lembro nem. Se eu dele- passar na rua, é capaz que eu não lembro. Os últimos foram na época do Flamengo. Eu acho que lá. Então, gente, não dá. Tem jogador no Curitiba que a hora que falou Carpe Diem, ele achou que era aquele bife parmegiano que estava indo treinar. Nossa, Porque nunca ouviu péssima falar, piada, meu. Porque nunca ouviu falar no cara. Péssima piada. Não é o seu Mas aí ele forte vai fazer chegar no piada. vestiário e falou que ele já treinou o Zico. Eu tô dizendo, que ele já treinou a piada revelou o Alex. Leão. A piada foi é ele que ruim. falou, A Alex. piada é ruim, mas tem jogador no Curitiba, eu tenho certeza que não sabia quem era. De tanto tempo que tem que esse cara não ganha, não trabalha. Ó, se viesse para Belo Horizonte treinar um dos dois grandes aqui, eu ia falar, pelo amor de Deus, fecha Mas a é porta. disso que eu Mas tô falando, por isso que não tem desculpa. o Carpe Diem, você é italiano, você fala Carpe Diem, Carpe né? Diem. E aí o Carpe Diem faz o Curitiba não contra o Cruzeiro, vai perder 3-0, vem por mim. Mas aí na sequência faz um bom trabalho. E aí o que você vai dizer? Ó, o Celso Roth já fez bons trabalhos, o Joel Santana. Mas Muito fácil comentar futebol desse jeito. Continuam sendo ruins. Muito fácil. Comentar futebol Fácil sendo é falar o fácil. se. Né? E se ele fizer um bom trabalho? Isso aqui é fácil. Tá tudo bem, tudo bem. Então me dá aqui você não tem nada a ver com Curitiba, mas qual seria um bom nome no lugar do Carpe Diem? Não me interessa, Carpe Diem. Aquele moço que você gosta lá Tá do bom. interior de São Paulo era bom, era uma inovação. Leston Júnior? Bom demais, você Quem é é louco. Leston- quem é Leston Gustavo Júnior? Brancão? Gente boa, que é mas isso? não dá, velho, não que dá. é isso? Sem fazer onda. O Genta quer que vocês passem a escalação do Cruzeiro contra o Curitiba, escalação do 1 ao 11. Tá Hipotético. pedindo aqui, ó. Ó, Fábio. nem o... Fábio, Ezequiel, Bruno Rodrigo, Manuel, o Edmar, Sim. Henrique, Lucas Romero. Aí é o que eu acho, né? É o que ele acha. Rafael Sobes, o Dois volantes. Robinho, Ah, tá. o William e Ábila. Mas pode ser que ele entre Eu Você acho tá que é o colocando o Rafinha Robinho no mais lugar do avançado William. aí, mas tudo Eu bem. acho que é o Rafinha no lugar Mais do até do William. que o Sobs, pela sua escalação, mas tudo bem. A gente Falei nada. De onde você tirou isso? A gente releva. De onde você tirou A isso? gente releva. Mas é isso mesmo, eu acho que não é diferente. É, não, disso. ele tem tem a a dúvida, chance só é do William e Rafinha Rafinha. ali no lugar do William. Eu acho que tem essa possibilidade. Deixa o Até William porque o uma hora. Rafinha entrou no Pelo lugar tipo do de Arrascaeta jogo. lá em São Paulo. É. E recompôs bem. Não tem entrou bem entrado no mal, jogo. não. Não tem entrado mal, não. Não. Vocês E aí criticam fica essa muito aqui dúvida fora do aí. ar, mas ele não tem entrado mal, não. Mas não, o Não, Rafinha ninguém não, criticou. você não criticou, não. O Genta está Até dizendo porque aqui ele que o não- último título do Carpe Diem foi em 2009, com Vitória, Campeonato Baiano. Nossa. E aí, só respondendo sua pergunta, você Tá estava em certo. dúvida? Não, obrigado, anos. gente. Estava Obrigado. em dúvida? 7 anos. Né? Nossa. Vocês, impressionante como vocês desmerecem treinadores que são mais... Não desmerecendo. Tem uma- eu que sou- cruzaram a barreira dos torcida do 60. Eu sou Cruzeiro, pago Cruzaram a falar barreira o que eu dos acho. 60. Só Tem um para certo fazer um preconceito. efeito comparativo, por exemplo, você acha o Ricardo Gomes bom técnico ou não? Eu acho bom, não acho bom, acho bom. Carpegiani ou Ricardo? Bom com O. É. E você acha o time do Botafogo bom? Não. Você acha o time do Botafogo organizado? Organizado. Ele é bom treinador.
Organizado. Tanto Então, o isso Cruzeiro que eu tô falando. quis, o São Paulo quer, é bom É, o que treinador. nós Cruzeiro, falando é que ele vai gente, o Cruzeiro organizar, quis Cruzeiro. porque não tinha outras opções. É bom Me ajuda aí. treinador. Quem? Me ajuda aí. O Cruzeiro quis ele Não, porque não, a ele é primeira bom opção do treinador. Cruzeiro. Não, A primeira mesmo. opção do Cruzeiro. Então, é o que eu estou dizendo. Ah, mas ele não quis, isso é outra história. Aqui, você tem uma mania de desfazer do profissional, como você está desfazendo do Ricardo Gomes. É a mesma coisa. A gente está falando do Carpe Diem, você não gosta do Ricardo Então, Gomes. acho que Não, não não é que eu é não gosto. a melhor, Não é que eu não gosto do fase, Ricardo o melhor Gomes. momento. A pergunta que o colega fez foi outra, né, o colega? comparativo que eu quis fazer foi o seguinte. O Ricardo Gomes, pelo que ele tem na mão, ele faz um bom trabalho no Botafogo. Tem muito tempo que está lá, a diretoria não mandou embora, porque não tinha condição de pagar. Não, estou dizendo o seguinte. A diretoria segurou ele. Exatamente. Ele nunca quis ir embora. Então ele entra Agora naquela ele política pode que a sair. gente pede aqui, mas que nem sempre a gente tem razão. Tem que segurar, tem que bancar, tem que segurar, Mas tem não que tinha bancar. motivo para ser mandado embora? Não, eu sei, eu estou só contando contrário. que ele foi Não, a questão que eu estou dizendo é o seguinte. O trabalho, pelo que ele tem em mãos, para mim é bom. Bom, Pelo que ele tem em time mãos. que ele Você tem. pegar o elenco do Botafogo, Sim, bom muito trabalho. bom. Eu acho muito bom. por isso que eu não vi a necessidade do Curitiba contratar um treinador. Porque, para mim, o Pachequinho fazia um trabalho Mas do o Pachequinho, nível a treta do Pachequinho era Aí outra. ele tá Não, o Pachequinho é funcionário do Curitiba. Mas é a treta- comissão técnica fixa. Tanto Ele na teve escalação problema com via o lá. Luan. Não, mas não É. foi só com o Luan, não. Juan. Teve outros problemas com outros jogadores lá, mas- A algumas diretoria lá tá tretinhas com e muito tal. Por isso, problema fazendo um também, né? comparativo, o Pachequinho, pelo que ele tinha em mãos, fazia um trabalho no limite do Mas que eu dava. fiquei surpreso quando ele foi precisava trocou o também. treinador. contratado. Aqui, a gente precisa falar do Cruzeiro, Ah, tá, né? desculpa. Nós não estamos aqui no Donos da Bola Curitiba. É, mas quem falou que ia ligar pro repórter para dar notícia foi você. Pois é, mas aí o repórter pode falar que ele é de lá. Vocês não, vocês precisam falar do Cruzeiro. Mas Qual o eles problema? colocam tudo isso discutindo para contar que conjunturas o do futebol. Cruzeiro O Cruzeiro joga com Pois quem? é, mas O Cruzeiro joga com quem? mas o Cruzeiro jogar com o Curitiba deixa que, achei que fosse deixa que com o Santa Bruno Cruz. Abdala fala. Eu quero que vocês falem do Cruzeiro, eu não sei porque essa versão. É porque a gente está falando do adversário do Cruzeiro, Ó, das facilidades que o Cruzeiro vai encontrar. Mas então já aproveita que hoje é sexta-feira, eu já vou adiantar. E outra coisa, até que ponto Arrascaeta e Cabral, na verdade, né, esses caras não estando à disposição do Se for técnico confirmado, Mano né? Menezes, né, até que ponto eles fariam muita falta ou nem tanto, diante dessa escalação que o Eduardo Panz passou aí, que eu acho também Você que vai vê que ser tem mais essa, opções, eu né? não vejo tanto problema Eu não, acho que o hein? Arrascaeta faz O mais Arrascaeta falta que o faz Cabral. muita Eu não sei não. Eu É o melhor jogador do Cruzeiro hoje. Arrascaeta? É, pra Quem mim diria, é. Não, eu Eduardo já Panz? penso o contrário. Para mim, ele é o melhor, Quem é o diria? jogador mais regular, o jogador que tem sido mais regular no Campeonato Brasileiro, foi o jogador que jogou melhores partidas, mesmo na fase ruim do Cruzeiro. E eu acho que entre ele e Cabral, o Cruzeiro vai sentir mais falta dele. Do Arrascaeta. Mas o Mano arrumou o Cruzeiro de uma forma que O Mano é bom? eu acho ele muito bom. O adversário sendo o Coritiba, Everton, eu acho que Rafinha e Romero resolvem a parada ali e o Cruzeiro vai vencer o jogo. O que, que o Eles Mano vão faz de tão dividir a diferente de Mara Ou para ele o Willian, merecer né? Ou o o Willian. rótulo de bom? Porque o Mano é bom. Ah, mas eu acho que é uma série de É um situações estudioso, nesse Mara? momento. Ele é um Só estudioso, isso? ele já mostrou isso. Não. Bom gestor de grupo, Tecnicamente, Mara? taticamente, gestor de grupos, ele já falou, trabalhou eles psicologicamente. Você vê uma mudança do Cruzeiro num contexto todo. Então não dá pra gente dizer assim, nossa, acertou, tá tudo certo, uhul. Mas é um treinador que trabalha de forma diferente. E vou te dizer, eu tive muitas restrições no trabalho dele, na passagem dele em termos de seleção brasileira. Não nos clubes a gente já Tá na viu sua um lista acerto. dos 5 melhores Tá do na país? minha lista dos 5 Tá na melhores. sua lista o Mano dos 5 melhores do país, Gomide? Fácil. Quais são os seus 5? Até porque tá difícil arrumar assim. Não precisa ser na ordem, os 5 que Não. você acha que são. Que estão do Campeonato Brasileiro da Série A ou Tanto faz, seus 5 melhores treinadores atuando no Brasil. no Brasil? Tite, Tite. Claro, da seleção. Mano, Marcelo, Cuca? Cuca, lembrou bem. Ó. Meu quinto é o Levir. aí, tá vendo? Tá Levi. difícil, né? Levir. Seu É cinco. assim. Fernando Tite. Diniz. Tite. Fernando Diniz está na frente Fernando do Levy. Diniz, Edu. Tá na Mas é frente do pra- Levir? Fernando Diniz, Não. Edu. Eu não vou colocar tá em na ordem, lista. não. Eu não vou colocar em ordem. Não é na ordem. Mano, Marcelo, Tite, Roger e Cuca. Roger. É meu 5. Roger. É a primeira vez Não, então nós tem estamos... mais de 5. Não, mas eu mais pedi de só cinco. 5. Tá dando- Mas Então, a minha posso lista, reformular? a minha lista dos Posso 5 reformular, melhores então? também é igual à sua, Então, lamentavelmente. o eu não meu só gostaria que muda o fosse. Roger pelo Levir, então. A minha lista. Tite, Mano, Ele tinha Marcelo, colocado o Roger Levir. E Mano. Cuca. Ah, não, de Cuca. O Levir é o prêmio simpatia. Os seus 5 aí, o Mano tá na lista, né, Dimar? Mano, Marcelo, o Tite, o Levir e o Cuca.
Então você tirou o Roger. Você acha o Levi mais treinador do que o Roger. É uma boa discussão para um próximo bloco, tá? Tem mais mensagem no Twitter aí, ô Cramunha? Não tem mensagem? Não. Tem. Então, por gentileza, @osdonosdabola.mg, você participa conosco pelo Twitter. E tá aqui, ó, Arena Celeste. Só para constar aí, Arrascaeta é artilheiro do Cruzeiro e vice em assistência do campeonato. Só perde para o Dudu do Palmeiras. Mas ele falou que ele Isso aí é fazia Arena falta, Celeste, ué. bem lembrado. A opinião do Eduardo Panzi mudou com relação ao Arrascaeta, porque ele leu as informações, os números do Arrascaeta. A minha opinião... Porque dentro de campo, quando a bola rola, ele tem a mesma, que é um acende e apaga, é um vagalume desgraçado. A minha opinião em relação ao Arrascaeta mudou, porque o futebol dele dentro de campo mudou também. A postura dele mudou. Seu cara, e a forma dele jogar com rápido intervalo, lá e cá, rapidinho, 2 minutos só, daqui a pouco a gente volta. E o Atlético é destaque nos donos da bola. Não saia daí, porque se sair, seu time perde na rodada no final de semana.